Olá, pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje nós vamos dar continuidade ao imposto de renda. Vamos falar aqui o que é a dedução por dependente no imposto de renda. Então, você sabe o que é essa dedução e quem é esse dependente? Então, vamos falar aqui bem detalhado para vocês, tá, galera? Dando continuidade à folha de pagamento, aos descontos da folha de pagamento. Mas antes de iniciarmos o assunto, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha conhecimento, né, galera, com seus amigos e familiares também. Não esqueça que no link da descrição nós temos um pacote completo de planilhas para RH e departamento pessoal. Nesse pacote você terá planilhas de banco de horas, horas extras, folha de pagamento, cadastro de funcionários e muitas outras. E temos também no link da descrição um curso completo de departamento pessoal para você que está começando, para você no DP ou para você que está fazendo a graduação, né, a faculdade ou um curso técnico em RH. Eu já vou dando uma dica para vocês, galera. A faculdade ela passa de uma forma bem pincelada, então o ideal é que você faça um curso à parte para aprender DP, porque senão você vai aprender na raça e eu deixo um grande conselho, aprender na raça é muito difícil. Tá? Então, o DP já não é tão fácil. Eu sugiro que você tenha um curso completo para aprender DP e não ir já sem experiência alguma, assim, sem saber fazer os cálculos quando você for trabalhar no RH ou para você que está iniciando, está buscando uma oportunidade, seja um estágio. O ideal é que você tenha conhecimento em departamento pessoal. Tá? Então, eu deixei no link da descrição um curso completo de DP. Mas vamos lá, galera. Vamos hoje falar aqui sobre a folha de pagamento, sobre o imposto de renda. Então, o que é essa dedução por dependente? Aqui nós temos a tabela, né, do imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte. Ela indica a base de cálculo. Então, até 1903,98, esse funcionário ele é isento do imposto de renda. E a partir dessa margem, 1903,99 centavos, ele já começa a ter parcelas a deduzir, né? Então, já começa a ter o desconto. Então, aqui nós temos a base de cálculo, a alíquota, a parcela a deduzir. E lembrando que a dedução por dependente é de R$ 189,59. Então, a dedução por cada dependente, R$ 189,59. Então, vamos lá. Mas o que é essa dedução por dependente do imposto de renda? Então, para cálculo do imposto de renda, né, na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, são permitidas algumas deduções da renda bruta do contribuinte. Então, o que é uma dedução? A dedução ela representa o valor que deve ser abatido, entre aspas, antes do cálculo da base do imposto de renda. Então, na folha de pagamento, os mais utilizados são o INSS e os dependentes. Então, o mais comum, então eu vou mostrar até em vídeos futuros para vocês cálculos aqui, exemplos dos cálculos do desconto do imposto de renda, e vocês vão perceber que o mais utilizado mesmo é o INSS e os dependentes. Porém, existem situações que pode ocorrer a pensão alimentícia e a previdência privada. A previdência privada, galera, é quando constar na folha de pagamento. Então, se eu pago a minha previdência por fora, ele já não entra, tá? Como dedução. Ele só entra como dedução para cálculo se ele constar na folha de pagamento. Então, o mais comum, para vocês fixarem, o mais comum é o INSS e os dependentes. Para quem ainda não tem conhecimento do INSS ou não viu ainda os vídeos do INSS, dá uma olhadinha aqui no canal, que eu tenho vários vídeos explicando sobre o INSS, sobre o cálculo, bem detalhado, tá, galera? Eu não vou entrar no assunto aqui do INSS, mas para que vocês saibam que também nós temos artigos no nosso site explicando sobre o INSS, sobre o imposto de renda e explicando bem detalhado também sobre os dependentes. Então, vamos lá. De acordo com o regulamento deste imposto, toda empresa deve deduzir o valor de R$ 189,90, perdão,
189,59 de cada dependente legal que o colaborador tiver. Então, esse é o valor por dependente, 189,59. Então, os dependentes eles são caracterizados como encargos da família e, dessa forma, podem ser incluídos no imposto de renda segundo alguns critérios. Tá? Eu vou explicar alguns critérios aqui para vocês que são estabelecidos pela Receita Federal. Então, existem alguns critérios, mas o valor que deve se deduzir é de R$ 189,59 por dependente. Então, vamos lá. Vamos falar agora o que são esses dependentes. Quais são os dependentes? Então, dependente, o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, a pessoa é totalmente incapaz e eu, como funcionária, sou a tutora, a curadora daquela pessoa. Entra como dependente. O cônjuge na constância de sociedade conjugal, caso ele não tenha renda. Então, caso o esposo, o meu esposo não tenha renda, ele entra como dependente. A companheira que vive com o empregado há 5 anos, pelo menos, ou por período menor, se da união tiverem um filho. Então, se eu vivo com meu companheiro há 5 anos, ou se menos desses 5 anos, 2, 3 anos, tiverem um filho, aí sim também entra como dependente. Os filhos menores de 21 anos ou maiores de até 24 anos, cursando escola superior, e os inválidos de qualquer idade. Então, se o funcionário ele tem um filho que ele é inválido, pode ser qualquer idade, ele entra como dependente, tá? Indica-se também a pessoa pobre, menor de 21 anos, desde que o empregado a esteja criando ou educando esteja educando e tenha a guarda judicial. Como eu vou explicar melhor isso, galera? De repente, eu tenho a guarda judicial, mesmo que não seja um familiar ou um sobrinho, ou não seja uma pessoa adotada, mas eu tenho um filho, não seja uma criança adotada, mas eu tenho a guarda judicial dessa pessoa, então eu tenho a guarda judicial, uma pessoa, de repente, que era, como eu posso dizer melhor, uma pessoa que tinha condição de rua, ou uma pessoa, a lei ela diz como uma pessoa pobre. Então, se esse funcionário ele tem a guarda judicial, ele entra também como dependente. Irmão ascendente, tá? Desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção mensal. Descendentes de até 21 anos ou inválidos de qualquer idade, como eu mencionei. Então, se tiver um filho, um descendente de qualquer idade que for inválido, ele também entra nessa questão do dependente. Mas, claro que ele não deve ter nenhum recurso, uma pessoa que ele não tenha recurso dos pais, desde que o empregado tenha essa guarda judicial. Tá? Então, se o empregado ele tem essa guarda judicial desse descendente, ele pode ser um inválido de qualquer idade, ou até 21 anos, se for descendente de até 21 anos. E os filhos de pais separados que ficaram sob a guarda do contribuinte em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Então, se uma das partes ficou com um filho, também ele entra como dependente, tá? Em caso de decisão judicial. Então, cada cônjuge poderá deduzir seus dependentes, sendo vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da base de cálculo mensal. O que é isso, galera? Se eu e o meu esposo, nós não podemos deduzir aquele mesmo dependente. Então, eu não posso colocar aquele mesmo dependente que meu esposo colocou. Tá? Então, isso nós não podemos fazer. Tá? É uma dedução concomitante de um mesmo dependente, isso não pode ocorrer. Então, para fins de desconto na fonte, os beneficiários deverão informar a fonte pagadora os dependentes que serão utilizados na determinação da base de cálculo.
Então, no caso de dependentes comuns, a declaração ele deve ser firmada por ambos os cônjuges. A fim de comprovar a existência de dependentes, o empregado ele deve firmar perante a empresa, isso é uma declaração, tá, galera? A declaração de dependente para fins de imposto de renda, que deverá ser conservada pela empresa para efeitos de fiscalização. Então, é feita essa declaração, tá, que é a declaração de dependentes para fins de imposto de renda. E, por fim, serão abatidos da renda da esposa os encargos relativos a todos os dependentes do casal, quando a renda do marido não ultrapassar o limite de isenção de imposto. Tá? Então, quando são abatidos da renda da esposa os encargos que são relativos a todos os dependentes do casal. Tá? Então, se o esposo ele tiver uma renda menor, não ultrapassar o limite de isenção do imposto. Da mesma forma, compete à esposa abater de sua renda o encargo relativo a todos os dependentes, quando considerada cabeça do casal, nos termos da lei civil. Então, o artigo 251 ele vai explicar mais o que significa, tá, galera? Mas assim, quando esse marido ele for declarado interdito por sentença judicial, ou se ele estiver preso há mais de 2 anos, ou se ele se encontra-se, se ele encontra-se em um lugar incerto ou não sabido, então a lei ele diz que se caso esse companheiro, né, esse marido, ele foi preso há mais de 2 anos, estiver sendo interdito por sentença judicial, né, declarado, a mulher ela se torna a cabeça do casal. Tá? Então, nesses casos, ela se torna a cabeça do casal. E em casos também, neste caso também da cabeça do casal, ele engloba o sogro, a sogra, tá? Se eles forem dependentes desse marido. Então, se os pais dele eles são dependentes, de repente moram junto, então a mulher ela é considerada a cabeça do casal nos termos da lei. Tá? Quando acontece isso, de repente o marido ele está preso nessas ou essas circunstâncias, tá, galera? Mas é só um parênteses aqui, só para que vocês possam também ter essa ciência, né, que a mulher ela se torna a cabeça do casal neste caso. Então, os valores que são dedutíveis da base de cálculo, né, que são os rendimentos do imposto de renda, inclusive o imposto de renda a 13º, salário e férias. Então, são os dependentes, os valores dedutíveis, tá, da base de cálculo. Dependentes, aposentadoria, a quem já completou 65 anos de idade, valor integral referente à pensão alimentícia, contribuintes para entidades de previdência privada domiciliada no país, cujo ônus tenha sido contribuinte, valor integral da contribuição paga no mês à Previdência Social da União, que é o INSS, dos estados, do Distrito Federal e do município. Então, esses também são valores que são dedutíveis da base de cálculo, né, os rendimentos do imposto de renda, inclusive do imposto de renda, 13º salário e férias. Tá, galera? Então, assim, é um assunto bem... É um assunto, não digo chato, mas eu digo assim, é um assunto bem detalhado, assim, você tem que prestar muita atenção para entender o que é o imposto de renda. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu fiz um artigo completo no nosso site, deixei o artigo lá no nosso site bem completo para que você possa ler, de repente, até imprimir ou guardar prints das imagens, que eu vou deixar também disponível, né, esses slides eu vou deixar disponível também para que vocês possam visualizar ou possam até guardar e ter esse conhecimento, porque é algo assim bem difícil de se entender da primeira vez que você ouve, tá? Para você que está aprendendo, para você que está estudando RH, eu aconselho que você assista o vídeo várias vezes ou leia o artigo também, para que você possa entender melhor, e também aconselho o curso completo de departamento pessoal, que eu deixei o link na descrição,
para que vocês possam ter cada dia mais conhecimento no departamento pessoal, nos cálculos, como funcionam e no RH. Tá, galera? Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo explicativo, explicando como funciona os encargos, né, o imposto de renda. Eu já falei bastante aqui também do INSS em outros vídeos, então vão acompanhando para que vocês possam entender. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de olhar o link da descrição para que possam verificar o pacote de planilhas de RH e DP e o curso completo de DP. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. Um grande abraço a todos, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até mais.